A gente começou o vídeo passado falando que 8 pessoas no mundo têm a mesma riqueza que 3 bilhões e meio de pessoas. Agora a gente vai mostrar como os negócios podem mudar essa realidade. Com Marco Gorini. Valeu! O que é base da pirâmide? Qual que é existe alguma definição de base da pirâmide? E qual que é o tamanho da base da pirâmide no Brasil, América Latina, enfim? A base, hoje, é entendida como pessoas que ganham até 11 dólares por dia. Tá bom. Tá? 11, ela seria a elite da base. Tá. Né? Porque você, na verdade, tem uma base muito larga de pessoas que vivem com $1, $2 por dia. Então a gente está falando de 11 como corte, só para dizer que você está na base, então. Daqui para baixo. E qual que é o tamanho disso na América Latina? A gente está falando na América Latina de aproximadamente 80% da população da América Latina vive abaixo disso. A gente tem 600 milhões de pessoas na América Latina. Então é uma regrinha de 3 simples, né? A gente está falando de muitos milhões de pessoas. Quando a gente olha da perspectiva global, a gente está falando de aproximadamente 4,5, já deve ter aumentado um pouco, bilhões de pessoas que vivem na base da pirâmide. É muita gente. Então, o que significa viver na base da pirâmide? Significa viver sem acesso. Numa sociedade que privilegia o ter e que tudo é monetário, se você não tem moeda, você não acessa. Sim. E se você acessa, você paga mais por isso. Então, eu acho que a gente precisa voltar a repensar aonde está aqui o nosso corte de necessidades, entendeu? Para contemplar a maior parte da população. Então, quando a gente olha para a base, estou falando de necessidades muito básicas, né? Como é que eu gero acesso para a saúde? Como é que eu gero acesso para a nutrição? Como é que eu gero acesso para a educação? Como é que você fortalece e empodera esse ser humano com esses ativos, essa energia, para que ele possa aí sim realizar um potencial? Imagina, se a gente aqui tivesse com fome, como é que a gente vai estar discutindo sobre o futuro do Brasil? Não tem como. Então a gente precisa atender esse limiar. E até essas pessoas, e dignamente, obviamente, elas também definem o futuro do Brasil, né? Elas absolutamente. Vão votar, elas votam também, tem que votar, óbvio. Exatamente. Mas não adianta você depois cobrar que as pessoas votaram de acordo com outra convicção política e tal, mas se eles não têm nem acesso ao básico, né? A agenda das pessoas que estão nesse grau de necessidade é muito pragmática, cara. Quem consegue me ajudar futuro? Um pouquinho? Vou pensar o futuro do Brasil, eu não sei nem se o meu futuro, amanhã. E aí, vamos falar agora de exemplos concretos de empresas que estão nascendo, que existem, que têm esse viés. Uma delas que está com a gente lá, a gente apoia, que é o Programa Vivenda, né? O Programa Vivenda, hoje no campo de negócios de impacto, tem uma visibilidade super grande. E esses caras nasceram com um propósito, que é como é que eu construo, viabilizo uma casa digna para uma família de comunidade. Isso é muito legal de entender, porque se você entende que a família é a célula que abriga em si o potencial de multiplicação dentro de uma comunidade, se você cuida de uma família, você está cuidando de uma comunidade. Da comunidade como um todo. Você tem o Mais 60. O Mais 60 é empreendedores da área de saúde, que estão em BH, e que estão olhando para os idosos, um público super vulnerável, né? Os idosos da base da pirâmide. 70% dos idosos no nosso país dependem do SUS. Como é que você consegue endereçar soluções acessíveis do ponto de vista monetário para cuidar desses idosos? Não, e o que é legal desses dois exemplos, de N e outros, é que são negócios que visam o lucro. Na verdade, eles precisam do lucro para sobreviver. Precisam do lucro. Eles não estão vivendo de doação, Não, absolutamente. Eles precisam do lucro e o lucro possibilita que eles consigam impactar mais gente, né? Exatamente. A For2 é outro exemplo legal também. A For2 na área de educação, com certeza. Então você olha e uma diferença significativa de quem está prospectando essas oportunidades, buscando uma solução, né? Porque as corporações que estão disputando esses mercados de consumo, elas estão criando as necessidades, como eu te falei. Sim. Né? Você cria necessidades para mercados que já estão lá estabelecidos. Esse é um conceito que um cara muito legal, Stuart Hart, traz assim. Esse é um cara legal de se entender. O oposto disso é o cara que está na comunidade, você vê que lá não tem mercados estabelecidos, não tem mercados estruturados. Essa é outra coisa legal, tem muito potencial de mercado nessas comunidades, né? O BID soltou um estudo em 2015 mostrando que a base da pirâmide da América Latina movimenta aproximadamente 750 bilhões de dólares. Olha só. Entendeu? E de um mercado super informal, grande informal, desestruturado, ineficiente. Então tem um potencial, para muita gente que quer empreender, tal, olhar esse mercado e se fizer de uma forma que seja
sustentável em todos os aspectos, tem tudo para Exatamente. prosperar também. Exatamente. Eu acho que tem um gancho aí bacana, que é o seguinte, a gente olha muito assim, o cara da comunidade não vai ter condições de acessar o produto que eu faço ou o serviço que eu vendo, então isso aqui não é mercado para mim. E aí você transfere a culpa, vamos dizer assim, de não existir mercado para o outro. As empresas que estão no campo de negócios de impacto, eu acho que a perspectiva é outra. Olha, esses mercados não estão estruturados, não são atendidos, não é por um problema de demanda, é por incompetência da oferta. Sim. Eu não consigo desenvolver uma solução Que chegue naquela pessoa. que chegue lá no preço que ele pode pagar. Exato. Agora, num mundo que consegue tá pensando hoje em botar 100 pessoas para fazer passeio intergaláctico, será que o problema é de dinheiro, de tecnologia, de conhecimento ou é de prioridade? Né? É prioridade. Esse é o ponto. Então, assim, redefinir a hierarquia de valores e como que você endereça isso e faz com que seja coerente com a atuação. E agora uma pergunta bem prática, assim. Então, e você, na Dinamo, acho que você vê isso muito. Então, legal, tem um empreendedor que ele quer implantar algo na comunidade. Imagina que não seja super simples ele chegar lá com o seu carro bonitão, parar na porta da comunidade e falar, gente, vou fazer sorvete para vocês, baratíssimo. Não é por aí, né? Acho que tem que ter todo um entendimento, saber como entrar na comunidade, como que funciona isso? Você tem que partir do ser humano. Você tem que estar disposto a, de fato, resolver um problema da comunidade, da família e do ser humano. Então, como você Esse falou, é o primeiro. parte do ser humano no centro, O ser humano no de centro. uma necessidade que ele tenha que não é satisfeita hoje. Exatamente. A partir daí, você já tem dois elementos. Se você entender a dinâmica dessa comunidade e a necessidade real dessa comunidade, você pode começar de uma forma mais estruturada a pensar que tipos de soluções Você podem consegue endereçar ocupar isso. aquele buraco que tem lá Aí dentro. que entra o empreendedor. É aí onde que nós não vemos o Estado, não vemos só o terceiro setor, nós vemos ações articuladas com o empreendedor sendo um vetor de transformação importantíssimo para isso. Agora, para entrar numa comunidade, existem diferentes estratégias. Você pode entrar em parceria com o terceiro setor, você pode entrar em parcerias também com o setor público. E você pode já conhecer gente da própria comunidade que tem a disponibilidade de ser parte do teu negócio. Acho que é muito isso. Você tem que entrar com alguém de dentro. Né? Não adianta você querer chegar lá Cara, com a maior boa vontade do mundo. Aquele tipo de, eu sei, vem cá que eu vou te ensinar. Esquece, não vai. É tudo que não funciona na nossa experiência empreendedora. Então é você colocar lá o sapato e ir andando, conhecer as pessoas e aí, a partir daí, desenvolver algo. A gente, João, esse é um ponto muito importante que você está falando, sabe por quê? A gente imagina que sabe, sabe? Só que você já viveu dentro de uma comunidade? Não, nem eu. Eu não tenho noção como que é do que é. Se você não for lá gastar sola de sapato para entender Esquece. e viver a experiência e a dinâmica, você vai ter arrogância de falar que você tem uma solução. A minha experiência de andar em comunidade me mostrou que, por exemplo, lá eu encontro solidariedade. Eu não tenho solidariedade no meu vizinho. Olha a riqueza desse dado. Vamos pegar isso e explorar. Né? O cara que tem pouco divide. E o cara que tem muito concentra. Quem que tá doido aqui nessa história? Exatamente. Entendeu? Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso, entendeu? Qual que é o futuro dos negócios como um todo? Esquecer impacto ou não? Qual que é o futuro dos negócios? Hoje no mundo a gente tem 1 bilhão de pessoas vivendo em favela. Então a gente levou toda a nossa história para chegar em 1 bilhão. A previsão é que em 2030 seja 2 bilhões. Então, o que na história toda vai dobrar em 12 anos. Então, imagina uma cidade como São Paulo e Rio de Janeiro se dobrar o número de favelas. O que significa isso? Isso é uma bomba relógio. Será que a gente vai ser capaz de reduzir essa velocidade e de repente fazer um ponto de inflexão e voltar? Eu não tenho essa resposta, cara. E a grande pergunta que acho que para as pessoas que estão olhando só para o umbigo é que futuro eles querem para os seus netos, talvez, para os seus filhos e para os seus netos, né? Porque é mais inteligente começar a olhar para isso. Agora, em 2017, em agosto, foi o ano que foi mais cedo, a gente já gastou a nossa pegada ecológica. Então, a gente já consumiu do mundo que o mundo deu para a gente em 2017. A partir de agosto, do começo de agosto até o final do ano, a gente está consumindo reserva da terra. Exatamente. E cada ano a gente consome mais. Claro. Assim, é lógico que se continuar desse jeito, em algum momento acaba. Não adianta achar que mais para frente e tal, tem água na minha casa, acaba. E já estamos rumando para esse acabar, né? A minha esperança está realmente nessas gerações mais jovens, entendeu? Onde, quando a gente hoje está olhando para algumas soluções que saem do conceito de posse para o conceito de uso, que está muito forte isso que está hoje. muito forte,
talvez isso comece a trazer uma mudança significativa do ponto de vista de consumo, né? Então, seja, a gente vê isso, né? A gente vê um Uber, a gente vê um Airbnb, a gente vê como as pessoas de fato estão dando mais valor ao uso e de repente eu não preciso ter meu carro, de Sim. repente eu não preciso, enfim, eu mesmo não tenho mais carro, reduzir minha pegada. Por quê? Porque não faz falta, cara, entendeu? Tem excesso de carro. Não, cada vez mais. Essa mudança de comportamento dessas gerações que é o que pode fazer com que mude um pouco. Exatamente. Mas para fazer isso você precisa se desligar do ter, sacou? Total. Total. Porque, pô, eu não tenho carro. Né? A pessoa olha para você, como assim você não tem carro? Entendeu? Soa estranho, né? E aí você precisa aprender a lidar com o estranho. Tipo assim, o cara é um ET, entendeu? Ainda bem que hoje tem muitos ETs, muita gente que não tem carro. O Haroldo, que é meu sócio, ele fala uma coisa que eu vim aprendendo a digerir. Assim, no começo eu rejeitei muito o que ele falava. E tem uma frase que ele fala muito legal que é, cara, a gente precisa aprender a agir sem esperança. Porque tem muitas coisas do que a gente faz nesse mercado, no mercado de impacto, que você de fato não sabe se você vai conseguir ser bem sucedido, se vai escalar, etc. Mas está conectado com aquilo que você acredita que é bom. Agir, senão... Então você tem que fazer. Agora, pode ser que isso leve 100 anos para mudar se a gente tivesse tempo. E isso significa que eu não vou enxergar isso. Mas não tem problema, vamos fazer. Não tem problema, vamos fazer. Entendeu? Esse desapego até ao resultado, talvez um apego ao processo, não ao resultado. Exatamente. É muito mais olhar para dentro e falar assim, pô, eu estou realizado com o que eu faço. Mesmo que eu não consiga ver Mesmo que eu não consiga. Pode ser que eu não sei se eu vou ter tempo de ver. Seguinte, Marco, aqui tem 5 dos 10 valores da Gaia, você fecha o olho, bate a mão em qualquer um, daí você vai falar o que vem na cabeça sobre esse valor. Fecha o olho. Fecha o olho e bate em qualquer parte aqui do... Pode ir, pode bater a hora que você quiser. E aí fala o quê? Sorria e faça sorrir. O que vem na sua cabeça quando você vê esse valor? Meus filhos. Ah, que bacana. Todo dia. Para mim é a base da existência, poder... eu sou muito brincalhão, né? E eu acho que é uma das culturas que eu estou passando para eles. Assim, sem alegria, sem felicidade, que você encontra na simplicidade, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então, a primeira coisa que me veio assim foi a figura dos dois sorrindo. Que demais. É isso. Pô, obrigado aí pelo papo, foi ótimo. Obrigado, vamos mudar o mundo aí e tamo junto. Ressignificar esse sucesso. Amém. Valeu, galera. Obrigado. Curte, compartilha, comenta e vai atrás da Dynamo. Dynamo é DIN4MO.